tudo bem com vocês? Hoje chegou o dia de eu falar do personagem mais causeante dessa temporada de The Owl House. E não é a Creepy Luz, porque eu não acho que a gente tem informação suficiente sobre ela pra conseguir falar alguma teoria minha sobre ela. Mas se vocês quiserem saber o que eu acho, eu fiz um post lá na comunidade compartilhando uma teoria do Tumblr que eu concordei muito e que, assim, é o que eu acho mais provável até agora. Hoje eu vou falar sobre ele, o novo queridinho da nação, o Golden Guard, ou Guarda Dourado. You're actually weirdly endearing. Gente, assim, eu queria dizer que fiquei estressada já com esse menino, porque assim, quando a Dana desenhou ele pela primeira vez, ela falou que era um personagem que não tinha aparecido ainda, e o menino já tinha aparecido em 2 episódios, então assim, ela meio que fez a gente ir pra um caminho errado, meio que de propósito, assim, então eu já fiquei meio irritada. Mas, assim, ele é o melhor personagem pra mim até agora, tipo, sério, nossa. Mas, né, existe todo um mistério por trás de quem é este Golden Guard e, principalmente, por que ele esconde o rosto, mais especificamente essa parte do rosto. Então hoje vamos falar sobre algumas possibilidades. Eu acho que é uma grande possibilidade ele ser filho do Bellows, só que ao mesmo tempo eu penso que o Bellows já começou o império dele 50 anos atrás. Então a gente deve chutar que ele tem, sei lá, uns 70 anos, pelo menos. Ou seja, é meio estranho ele ter um filho de 16. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, de um jeito que eu acho que encaixa muito bem. O maior mistério, como eu já falei sobre o Golden Guard, é porque ele tampa o rosto, e porque mais especificamente essa parte do rosto. A Cam, que trouxe a teoria do vídeo anterior de The Owl House sobre o Alador e a Ida, ela comentou que ela acha que é porque ele tem cicatrizes bem feias nessa região, porque a gente já viu um desenho da Dana em que ele tem uma cicatriz aqui assim no braço, então pode ser que ele tenha uma cicatriz por toda essa parte aqui e por isso que ele esteja sempre cobrindo. Ela também comentou que ele também tem o pico da viúva, então assim, existe uma possibilidade de ele estar de alguma forma relacionado com os Clawthorne, e ela acha que o olho vermelho dele tem algum significado. Mas agora eu quero falar o que eu acho de tudo isso pra vocês. Lá na primeira vez que eu falei sobre o Golden Guard, eu já comentei, acho que foi numa live, inclusive, acho que não foi nem vídeo. Eu comentei que eu achava que ele ia ter uma vibe meio vampiro adolescente. E ele parece muito ser um adolescente meio emo, crepúsculo, assim, e é a cara da Dana zoar com essas coisas. E eu queria dizer que eu estou agora 80% convencida de que ele é um vampiro. Porque pensa aqui comigo. Primeiro, ele tampa o corpo inteiro, então a gente não sabe como a pele dele reagiria ao sol. Segundo, ele tem olhos vermelhos e o único outro personagem que a gente já viu com olhos vermelhos foi a Rainha Morcego. Terceiro, ele tampa especificamente essa parte do rosto, então o motivo para isso pode ser que ele esteja tampando as presas. E quarto, se ele for um vampiro, pode ser que ele tenha 16 anos há muito tempo, entendeu? Tipo Edward Cullen, assim. E com essa possibilidade, ele poderia ser filho do Bellows, porque ele pode ter sido um filho que o Bellows teve muito mais lá atrás, e que aos 16 anos foi mordido e se transformou num vampiro. You probably think that all vampires want to do is just suck people's blood. Like they don't have jobs and families. I'm warning you. E assim, tudo que a gente tem de magia que a gente conhece no nosso mundo, supostamente é porque vazou das Boiling Isles. This is the Boiling Isles. Every myth you humans have is caused by a little of our world leaking into yours. Griffins, vampires, giraffes. Então eu acho que, assim, na verdade, a cor de olho dele de verdade não é vermelho. Eu acho que ele tinha olho dourado, até porque eu acho que ele tem alguma relação assim com os Clawthorne, e que quando ele foi transformado, o olho dele ficou vermelho, que é a mesma cor da Rainha Morcego. E assim, convenhamos, as histórias da luz, né, tipo, pensa naquele episódio 2, quando ela saiu naquela quest mágica. The Celestial Staff should have picked me, Nevereth Bladestrife, teen prince of Angstmore. Yes, I did make the right choice. Tá faltando um vampiro nesse universo, né? Tá faltando um vampiro bonitão nessa história, né? E aí eu acho que encaixa muito no personagem dele, porque o personagem dele é ser um adolescente mimado. E seria muito interessante se ele fosse um adolescente mimado há tipo uns 50 anos já, sabe? Oh, that thing smells awful. Why are you touching it with your hands? Gross. Mas eu acho que assim, se ele realmente for filho do Bellows, isso leva a uma outra questão, que é quem é a mãe desse menino? Porque quem iria querer ficar com o Bellows?
Entendeu? Assim, né, enfim. Então, assim, pode ser também que ele tenha sido criado em laboratório ou algo do tipo, pelo Bellows. Faria sentido, por isso que ele é tão bom, por isso que ele usa magia do mesmo jeito que o Bellows, com um cetro parecido. Mas eu quero acreditar que ele é um vampiro, entendeu, gente? Vocês podem discordar, tá tudo bem, mas eu vou manter esse meu headcanon de que o Golden Guard, cujo nome a gente ainda não sabe, é um vampiro. Porque eu acho que faz muito sentido. Ele tá escondendo as presas, ele tampa o corpo, e ele tem 16 anos há muito tempo, e os olhos vermelhos são porque ele foi transformado. Mas enfim, é isso. Comentem o que vocês acham sobre o Golden Guard. Se vocês têm alguma outra teoria sobre o que ou quem ele pode ser. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. Queria agradecer aos membros do canal a partir do nível Safira. E a tia, o bebê, o biscoito, João e Emanuel. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz pra ser membro e quais são os benefícios, clique em Seja Membro aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye! Como eu fiz meu próprio livro da Azura, que na verdade é uma caixinha. Eu comecei desenhando tudo que eu ia ter que pintar na capa, e eu pintei a parte de dentro de branco com um pincel bem grosso, mas precisou de 2 camadas. Para a capa eu usei um pincel bem fininho para pintar os detalhes, e eu deixei uma bordinha, como vocês podem ver, para poder contornar eles depois. Aqui dá para vocês verem mais ou menos como estava ficando ainda sem o contorno. E eu lesei um pouco porque eu não me toquei que eu ia ter que pintar uma de amarelo por cima, então eu tive que escrever de novo ali depois. Não esqueçam de pintar as bordinhas do livro da mesma cor que a capa, então aqui no caso eu pintei de roxo, né? E para contornar eu usei uma caneta Sakura e ficou mais ou menos assim. Eu escrevi de novo o título de lápis e depois eu contornei e esse é o resultado final. Que tal?